Olá, eu me chamo Carlito Jorge Fiorentin. Carlito, é igual ao Charlie Chaplin. E sou portador de câncer, é, mas o meu objetivo de gravar esse vídeo, que é o primeiro de muitos, de outros, é tentar ajudar as pessoas que são portadoras do câncer e também as que não são. Porque a gente adquire o câncer. O câncer ele não aparece do nada na vida de uma pessoa. Então, esse é o meu objetivo e eu espero conseguir transmitir aqui, conseguir passar para vocês que vão ver um pouco da minha história, o máximo possível da minha história recente dos últimos 10 anos. Eu fui bancário por mais de 30 anos, então eu vivi num ambiente de muita pressão. Trabalhei no Banco do Brasil, fiz carreira no Banco do Brasil, cheguei aos cargos de gerência e fiquei mais de 30 anos vinculado ao Banco do Brasil. E trabalho de banco, como tantos outros trabalhos, é um trabalho estressante. É um trabalho que tem muita pressão, tem muita meta, você se pressiona porque você quer fazer carreira, enfim, era um trabalho de muita pressão, sempre foi. Não bastasse isso, eu também fui professor universitário por muitos anos. Minha formação é da área de economia, sou economista e ministrei aula em diversas universidades durante muito tempo nessa área de economia, finanças, matemática financeira e por aí vai. Então, também uma área que exige muito. Então, o que aconteceu comigo? Estudando e trabalhando, eu fazia mestrado. Em 2009 eu estava fazendo mestrado, eu dava aula em 4 instituições, 3 universidades mais a Escola Nacional de Seguros, e ainda tinha uma função gerencial dentro de uma agência do Banco do Brasil que era muito importante. Ah, então, e fazia mestrado, acho que já mencionei. Então, isso fez com que a minha vida se tornasse 100% absorvida com trabalho, com aulas, enfim, com tudo que eu tinha por fazer. E chegou um momento que eu não tinha mais tempo para cuidar de mim. O meu sono era muito pouco, era muito limitado, eu dormia sempre depois das 1 da manhã. E a insônia quando a insônia me deixava dormir um pouco, eu acordava muito cedo, levantava às 6 horas, porque 7, 7 e pouco já tinha que estar trabalhando. Aí eu trabalhava muito durante o dia, fazia muitas horas a minha jornada, e quem tem função gerencial tem que fazer mais do que a jornada, é normal, é em qualquer lugar assim. Aí depois disso eu ia para a sala de aula, para dar aula até 10h30, 10h40 da noite, ou 22h40. Aí depois, algumas aulas que eu ministrava eram em cidades mais distantes, então eu tinha que fazer essa viagem, chegar em casa, comer alguma coisa, muito mal inclusive, né? A minha alimentação não era muito boa. E aí eu ia tentar dormir, até relaxar de um dia bastante agitado, demorava bastante. Então normalmente eu tomava algum tipo de indutor de sono. Vários, tomei Lexotan, tomei diazepam, Rivotril e tantos outros aí. Senão era muito difícil de eu conseguir dormir. Eu vivia num estado de nervos, assim, meu estado emocional era sempre muito agitado. Tinha passado por uma separação, então morava sozinho, minhas filhas estavam morando em Curitiba, distante de mim. Emocionalmente isso também não era muito bom, porque eu acabei, sei lá, me abalando um pouco emocionalmente. E
acho que aí eu abri uma porta para que o câncer se desenvolvesse em mim. 2009, fevereiro de 2009, eu estava de férias e aí retornei ao trabalho e naquela coisa de início início de ano letivo, início de ano de trabalho, de planejamento de tudo. Uma bela noite eu estava tentando dormir e como eu estava com insônia eu não consegui. Aí eu senti do lado, assim, no abdômen, na altura assim do estômago, do lado direito, uma bola, uma coisa diferente, um corpo estranho lá dentro que não me pertencia, que eu nunca tinha percebido. Mas estava lá. Não doía, não conseguia sentir o tamanho dele, que era uma coisa grande. A princípio eu pensei que poderia ser uma úlcera, alguma coisa assim, mas não era. Aí, no dia seguinte de manhã, eu já fui ao médico. Aí a minha médica, a doutora Vera, ela já me pediu para fazer alguns exames, uma ressonância. E no mesmo dia a ressonância ficou pronta. E eu mesmo lendo o laudo, o resultado, já era muito conclusivo. Eu tinha uma massa a ser investigada, era essa palavra que o laudo trazia, no intestino, mas para minha surpresa não era só no intestino. Já estava no rim esquerdo e já estava também no pulmão. E nesse momento eu comecei a associar algumas coisas que eu vinha sentindo. Eu vinha sentindo cansaço, eu vinha sentindo fadiga. A fadiga eu atribuía à minha rotina de vida, que era uma rotina bastante pesada. Normal você acabar o dia bastante cansado quando você tem uma rotina puxada, uma rotina bastante pesada assim. E eu também tossia bastante. Eu falava muito, eu tinha que falar muito em função do meu trabalho, tanto no banco quanto na sala de aula. E então eu acabava tossindo bastante. Depois eu entendi por quê. Bem, aí eu, com aquele laudo da ressonância, levei até a médica. Ela olhou e disse que não gostou e eu também não tinha gostado. Enfim, eu já consegui um médico de Curitiba, porque em Curitiba é um centro de tratamento que eu julgo um dos melhores do país, se não o melhor. E as minhas filhas moravam lá, então eu consegui, através da minha filha mais velha, Janaína, uma consulta com um médico, um cirurgião gastro, que trabalhava, ainda trabalha, no Hospital Sujizawa lá. E no final da tarde eu mandei os exames para ele e na manhã seguinte liguei para ele. Aí ele me falou, olha, vem para cá, você vai para a cirurgia, não tem como escapar. E nós vamos fazer todos os tipos de exames para detectar que tipo de neoplasia você tem. Já deixando mais ou menos claro assim que no entendimento dele também era câncer. E é muito fácil de você, né, ler um laudo. Hoje em dia ele é muito conclusivo. Todos os laudos que a gente faz praticamente são conclusivos. Bem, fui para Curitiba. Isso foi na terça-feira. E aí durante a semana eu fiz muitos exames. Aí internei e na outra segunda-feira eu fui operado. Cirurgia bastante complicada, muito enorme, muito grande. Era para ser 3 cirurgiões a me operarem com as suas equipes, mas no fim acabaram sendo 2, porque na mesma cirurgia eu abri o abdômen todo, né? E aí eu tirei 40 centímetros do intestino delgado, que é a parte mais fina do intestino, onde tinha um tumor maior, que era do tamanho de uma laranja mesmo, que era aquele que eu sentia com a mão. E também foi retirada nessa mesma cirurgia a minha suprarrenal esquerda, que é a parte superior do rim, uma glândula importante. A gente tem 2, hoje eu não tenho nenhuma. Mas dá para viver, tá? Dá para viver sem. Hoje me falta muita coisa lá dentro, porque foi tirado bastante ao longo de
quase 10 anos de tratamento, foram tirados vários órgãos. Mas vamos voltar ao contexto, então, inicial. Aí eu fui para UTI, porque a cirurgia foi muito grande. E eu sempre fui um cara de muita saúde, eu nunca tive problemas de saúde. Tanto que eu não tinha sintoma nenhum. Eu não tinha febre, eu não tinha dor, eu trabalhava numa vida muito louca, como eu acabei de relatar, e eu não sentia nenhum sintoma que pudesse denunciar algum tipo de doença mais séria, mais grave. Bem, aí depois disso eu voltei para o quarto, fui para o quarto depois da UTI, e alguns dias depois que eu estava no quarto, os cirurgiões, o Fábio Porto, que é o chefe de cirurgias lá do Hospital Sujizawa, lá em Curitiba, chegou no quarto e com o diagnóstico já determinado por laboratórios, que eles chamam de exame anatomopatológico, que é onde você descobre o nome do câncer que você tem. Se é maligno, se não é, o que é que ele é realmente. O nome, o tipo. E ele me falou, olha, Carlito, a gente queria te dar uma notícia boa, mas infelizmente o que nós temos para te falar não é bom. Você tem um câncer, é um melanoma. Melanoma é um câncer de pele. Desses que aparecem quando aparece uma mancha, quando aparece uma ferida que não se cura. Mas eu nunca tinha tido assim nada que denunciasse, nada suspeito. Tanto que nunca apareceu a origem do meu melanoma. A origem, eu não vou chamar de meu, né? Porque senão eu vou estar me apropriando de um câncer. Não apareceu a origem do melanoma que eu apresentava. Fizeram muitos exames, inclusive o PET scan, que na época era bastante raro, só existiam 5 clínicas no Brasil que faziam o PET scan e, por sorte, uma era em Curitiba e eu acabei fazendo um exame de PET scan, que é um escaneamento do corpo inteiro. Então, qualquer célula que tivesse mais do que 1 centímetro de diâmetro apareceria nesse exame. Ok, aí então o diagnóstico foi bastante preciso. Eu tinha um melanoma maligno, metastizando já em 4º grau. E só para entender, o câncer ele vai até o 4º grau. Ele vai começa lá no 1º grau, quando ele ainda não está se manifestando, 2º, 3º e 4º grau, quando ele já está metastizando de forma que não tem mais cura. E o melanoma é um dos cânceres, é o câncer de pele mais agressivo que existe. Ele é responsável por muitas mortes por batalhas muito grandes, como a minha. Eu então tinha um melanoma maligno metastizando em 4º grau. E eles me falaram assim com muita frieza, porque é próprio da profissão do médico, falar para as pessoas sem enrolar, né? Sem dizer o que elas... sem meias palavras, dizer exatamente o que ela tem. Aí me deram alguns conselhos, porque me falaram assim, olha, as pessoas quando chegam nesse ponto, começam a pensar, e se você tem algum projeto para o teu futuro, alguma viagem que você quisesse fazer no futuro e tal, chegou o momento. Esse é o momento de você fazer executar esse plano que você tivesse para o futuro. Na verdade, eu tinha muitos planos na vida. Eu estava próximo de me aposentar já, com 48 anos. Já, já tinha tempo de contribuição, poderia ter me aposentado. E tinha muitos projetos. Queria tanta coisa, queria viajar, que eu nunca viajei, nunca tinha viajado para o exterior. Queria ficar mais próximo das minhas filhas, queria me dedicar um pouco mais a mim, a outras coisas que eu tinha, vários sonhos, como todas as pessoas têm, vários projetos de vida. Quem não tiver, eu aconselho que tenha. E aí eles me deram esse conselho, assim, ó, se você tiver um projeto para você fazer, vai e faça agora, porque é o momento. E aí falaram muita coisa também, e eu perguntei, doutor, quanto tempo que uma pessoa que tem o meu problema, na minha situação, quanto tempo ela vive? E aí o doutor Fábio foi muito franco, ele disse, olha, Carlito,
tá muito na tua cabeça. E você parece ser um cara muito lutador, muito guerreiro. E ainda tem bastante juventude, tem vigor físico e tal, então você pode lutar contra isso. Mas infelizmente a estatística ela não é favorável a ti. Ela te dá entre 6 meses e um ano. E é o tempo que provavelmente você vai viver. Ok, na hora o sentimento que eu tive foi. Eu não sei descrever, parece que de alguma forma eu estava preparado para ouvir um diagnóstico desses, em função de que a minha vida inteira tinha sido uma correria, eu não respeitei os limites do meu corpo, eu não dormia o suficiente, eu estudava nas madrugadas, eu passava o final de semana preparando as aulas para durante a semana, sem contar os projetos que existiam no trabalho, que eram bastante, muito exigidos em função do cargo que eu ocupava. Aí o que eu fiz, né? Assimilei aos poucos a notícia e comecei a pensar na vida e tal, mas não via, assim, eu não conseguia me ver morrendo. Não era possível, eu estava ainda cheio de sonhos, cheio de projetos, nunca tinha tido um problema sério de saúde. Como é que eu ia morrer? Não tinha como. Eu tinha que cuidar, eu tinha que encaminhar minhas filhas, eu tinha tanta coisa para fazer que eu não aceitei morrer, simplesmente eu não aceitei. E uma das alternativas que existia, que eles me falaram, olha, você vai para quimioterapia. Mas isso foi na segunda cirurgia, né? Porque eu tirei um pedaço do intestino e um pedaço do rim. Depois disso eu saí do hospital, me recuperei, fiquei uns 30 dias em casa e voltei ao hospital para operar o pulmão. Aí então eu tirei um nódulo bem grande, um ovo de codorna um pouquinho maior do pulmão. E depois de recuperado dessa parte, fui para a oncologia, fui para a quimioterapia. Bem, aí a parte do tratamento é uma parte que eu vou descrever depois num outro vídeo que eu vou gravar, porque é muito longo e é muito importante detalhar a parte de tratamento, como que eu me alimentei, o que eu fiz, os medicamentos que eu tomei, como que foram as reações da quimioterapia, é, o que é que aconteceu que eu ainda estou vivo aqui, quase 10 anos depois. Bem, mas uma coisa que eu queria ainda incluir nesse vídeo aqui é assim, ó, a reação dos teus amigos, da tua família, da sociedade. Eu era uma pessoa, sou uma pessoa bastante conhecida na sociedade em função do trabalho que eu exerci. É, e parece que as pessoas, quando me encontravam assim, diziam assim, bah, esse coitado vai morrer. Por mais que eu tentasse convencer que não, que eu estava bem, que eu estava me tratando, que eu estava enfrentando o tratamento, que eu ia enfrentar o tratamento, as pessoas olhavam para mim e pensavam lá dentro delas, esse coitado está morto, caixão, não tem jeito. Então é uma das coisas que eu não é que me incomodou, mas é uma reação normal da sociedade, da família, dos teus parentes, já te considerar um cara fora de combate. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo que eu fiz. Haverão outros em seguida. Em breve eu vou postar. E se vocês gostaram, eu vou ficar muito feliz porque eu tenho uma outra história para contar, que é uma história de resistência à história do tratamento da sobrevivência ao câncer sem você perder a alegria de viver. Tá aqui o meu violão, toco alguma coisa, então me ajuda bastante, me ajudou muito me dedicar a coisas que eu gostasse mesmo enfrentando o inferno que é a quimioterapia e o tratamento de câncer. Então, até um próximo vídeo, obrigado por assistirem
E acho que vocês vão gostar dos próximos que vêm. Uma boa noite para todos.